Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando novamente com o seu comentário, seu like. Diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Você sabe, o Foco do Brasil é um jornal independente, em 2 edições diárias, à noite e também após o almoço com Leonardo Miller, e aos sábados a partir do meio-dia. E só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Bolsonaro publicou uma carta pela democracia nas redes sociais. Apoiadores assinam o manifesto. Pois é, você viu a repercussão. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro ele voltou a fazer referências à Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, publicada no site da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Só no cabeçalho você consegue entender, né? Os brasileiros e brasileiras conseguem entender. Em mensagem nas redes sociais, o presidente publicou também o que ele chamou de Carta de Manifesto em Favor da Democracia. E o presidente escreveu então: por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Foi o que escreveu Bolsonaro no Twitter. E na sequência, então, apoiadores do presidente responderam à publicação, assinando a carta do presidente Bolsonaro. Subscrevo suas palavras, presidente. Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo, afirmou a deputada. Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, também comentou, ele que é ministro, não é, do governo. A manifestação de Bolsonaro é uma resposta à carta apresentada, então, pela USP, Faculdade de Direito da USP. Nesta quinta, dia 28, também o presidente já havia questionado a questão aí do documento, perguntando aos apoiadores qual ameaça ele estaria oferecendo à democracia. Também durante a convenção do PP em Brasília, o presidente citou o manifesto, afirmando não precisar de uma cartinha para demonstrar seu apoio. Defendemos a democracia. Não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia. Não precisamos, então, de apoio ou de sinalização de quem quer que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, a liberdade, é o respeito à Constituição, disse Bolsonaro em clara referência ao manifesto. Na verdade, essa questão de debater, falar sobre democracia é para insinuar, não é? Por parte, por exemplo, dessa carta da USP, é para insinuar que o presidente Bolsonaro estaria desejando aplicar um golpe, que é o que mais a esquerda vem falando no país, que é o que colunistas ligados à esquerda, portais diversos aí da imprensa, na internet, jornais, enfim, estão fazendo o povo, estão tentando fazer parte da população brasileira crer, acreditar na ideia. O presidente, por sua vez, esclarece, como esclareceu aí, que ele defende a democracia, defende a liberdade de expressão, não mandou prender nenhum jornalista. É o que a gente vê na realidade dos fatos. E é isso que importa, que de fato faz a diferença, não é? Ele até falou em querer maior transparência eleitoral. É algo para ser acusado hoje no Brasil de querer aplicar um golpe. Então, o brasileiro, de fato, você aí é que deve julgar isso, pode até comentar. Você concorda com essa carta da Faculdade de Direito aí, assinada aos brasileiros e brasileiras, com a participação evidente de muitos ligados à esquerda? Ou você acha que, de fato, o presidente Bolsonaro, em poucas palavras, definiu todo o seu apoio à democracia nesta publicação que ele fez em suas redes sociais? Sem liberdades não há democracia. A frase introduz um manifesto lançado pelo movimento Advogados de Direita. Em menos de 24 horas, o documento obteve mais de 70 mil rúbricas digitais.
Há em nosso país a gravíssima tentativa da consolidação da ditadura do pensamento único, que vem impondo a censura e a desmonetização dos meios de comunicação independentes e de perfis de redes sociais, informa trecho da carta divulgada por várias páginas conservadoras na internet. Adiante, o abaixo-assinado menciona as investigações criminais da Corte, consideradas inconstitucionais por juristas, por exemplo, juristas ouvidos pela Revista Oeste. Testemunhamos a instauração de inquéritos ilegais e inconstitucionais com o simples objetivo de criminalizar a opinião contrária pelo órgão que deveria zelar pelos direitos fundamentais da população, abolindo nossas liberdades individuais e garantias fundamentais, observa o manifesto. A carta sustenta ainda que os brasileiros são um povo pacífico que ama sua nação. Qualquer pessoa deve ter o seu direito de se expressar livremente, sem qualquer tipo de limites. A liberdade de expressão é o que permite o diálogo entre pontos de vista diferentes, antagônicos, defende o documento. Nessa semana, banqueiros, vimos também juristas, tucanos, petistas, que lançaram uma carta defendendo urnas eletrônicas, advertindo para o risco às instituições, enfim. A papelada foi publicada poucos dias depois de Bolsonaro levantar dúvidas sobre questão de segurança eleitoral, pedir mais transparência nas eleições deste ano. Em sua conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro lembrou que moto não paga mais pedágio na Dutra e também lembrou aí que tem negociações no estado do Paraná para que ali aconteça o mesmo. Moto não paga mais pedágio. Não paga mais pedágio na Dutra, certo? Já passei lá. É nova licitação, nova concessão, a gente não tem pedágio na Dutra. Estamos acertando agora esse ano no Paraná. O Paraná vai zerar. Na Transolímpica, no Rio de Janeiro, continuam cobrando pedágio. É contrato anterior. Dá uma licencinha? Qualquer contrato não tem pedágio para moto mais. Uma notícia para comemorar no Brasil. A taxa de desocupação no país ficou em 9,3% no trimestre encerrado em junho deste ano, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é para comemorar, embora seja um número ainda muito elevado, mas é para comemorar porque já estivemos em uma situação muito pior, não é? Depois aí da crise que o país foi jogado pelos escândalos de corrupção em um passado recente. O resultado apresentado nesta sexta indica que esse é o menor patamar para o período desde 2015, quando a taxa ficou em 8,4% e depois disso o país virou no que é aquilo, com os escândalos de corrupção, gerando desemprego que chegou aí a índices absurdos, não é? O número de desempregados, por sua vez, recuou agora 15,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a 10,1 milhões de pessoas. Isso representa 1,9 milhão de pessoas a menos em busca por trabalho no país. A população ocupada, por outro lado, é a maior desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. Esse contingente foi estimado em 98,3 milhões, uma alta de 3,1% frente ao trimestre anterior. São 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, sendo 1,1 milhão na informalidade. Na comparação com o mesmo período de 2021, a alta é de 8,9 milhões de trabalhadores. O ministro Paulo Guedes, altamente satisfeito, ministro da Economia, e feliz com o avanço na geração de empregos no país, segundo ele, indicando também que o país pode ter algo surpreendente na questão do Produto Interno Bruto para este ano e fazendo com que melhores perspectivas sejam já avistadas para um futuro próximo. É o que espera o ministro da Economia, Paulo Guedes. Enquanto em muitos lugares a situação está terrível, o Brasil vendo aí mais uma excelente notícia real acontecendo. Em muitas regiões, a data é comemorada em 25 de julho, dia do colono. Em outras, dia 28 de julho, dia do agricultor. Na passagem da data, o presidente Bolsonaro comentou: 28 de julho, dia do agricultor.
nossa consideração àqueles que trabalham pesado para colocar comida na mesa dos brasileiros, que não param nem em tempos de crise, que vêm nos ajudando a alimentar o mundo e a recuperar nossa economia. O Brasil deve muito a vocês. Olha, gente, só quem mora na cidade, não é? Na metrópole, mora, enfim, longe, e não se preocupa em reconhecer a importância da agricultura brasileira, é que tem a capacidade de criticar o nosso povo que trabalha no interior, que trabalha pesado no sítio, na fazenda, na chácara, enfim, em todo o canto deste país. O agricultor merece realmente não só homenagens, mas também reconhecimento. É uma pena que ainda em nosso Brasil a agricultura não seja reconhecida. Mentes pequenas, geralmente aí artistas, inclusive colocando culpa na agricultura por conta de problemas relacionados ao meio ambiente, deixando de reconhecer que o leite, por exemplo, que está na mesa de todo brasileiro, não é o que vai lá na caixinha, não é o que está na caixinha no supermercado. Não é a gôndola, a prateleira que dá leite, não. Mas é o agricultor que cuida de manhã, de tarde, pelo menos, da vaquinha, do rebanho. A carne não dá no açougue do supermercado. O feijão não dá na prateleira do mercado. O arroz não dá na prateleira do mercado. O vegetal, o legume, a alface, o repolho, o tomate, não nasce, não dá lá. Precisa alguém para cuidar? Alguém para eliminar a erva daninha? Precisa alguém que cuide, que tire o leite na madrugada, no fim do dia? E quantos que estão lá trabalhando agora, de alguma forma assistindo, por exemplo, o Jornal Foco do Brasil? Alguns assistem de madrugada e estão lá trabalhando, cuidando da ordenha. É algo muito sério. É algo fantástico que o grande povo brasileiro que planta a terra faz. E faz há muito tempo neste país. E se alguém tem que ser criticado, atacado, é aquele que nunca plantou uma árvore, mas que está aí para publicar em redes sociais bobagens, não é? Criticar a agricultura brasileira. Então, de fato, não só homenagem, mas reconhecimento ao agricultor brasileiro, e que nossos prefeitos e governadores da grande cidade ou da pequena cidade tenham vergonha na cara para cuidar, no mínimo, das estradas. Que pela importância da agricultura brasileira, nossas estradas já deveriam ter muitos e muitos e muitos de milhares de quilômetros asfaltados no interior de cada município brasileiro. Mas, como sabemos, não é o que de fato existe. Só o agricultor sabe o que passa, só para conseguir trafegar nas estradas deste país. Vamos valorizar, gente, a agricultura brasileira. O deputado federal Marco Feliciano, PL de São Paulo, foi ousado em uma publicação no Twitter. Tendo certeza da falta de credibilidade das pesquisas eleitorais divulgadas por aí, e ele citou até o Datafolha, o parlamentar prometeu renunciar seu mandato no Legislativo caso o petista Lula vença as eleições agora no primeiro turno. Tenho tanta certeza que a pesquisa, e ele cita a Datafolha, é uma fraude, que renuncio meu mandato de deputado federal se Lula ganhar no primeiro turno, escreveu Feliciano. Desde que começaram as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, ainda no ano passado, os resultados do Datafolha são 100% favoráveis a Lula. Bolsonaro desacredita e ironiza o Instituto constantemente. Ele já chegou a sugerir que houvesse um datapovo, uma vez que os atos populares dos quais participa estão sempre lotados. O comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro iniciou contatos com movimentos de rua conservadores para alinhar as manifestações convocadas pelo presidente para o dia 7 de setembro.
Em Brasília, integrantes da coordenação eleitoral se reuniram com alguns organizadores nos últimos 2 dias para discutir a pauta, estratégias de mobilização da população e a participação do presidente. As reuniões definiram a presença de Bolsonaro 10 horas da manhã no tradicional desfile militar do feriado de Independência em Brasília, que voltará a ser realizado após 2 anos de paralisação aí causada pela pandemia de Covid, não é? E após o desfile, há a previsão de que o presidente vá a São Paulo e depois vá ao Rio de Janeiro. É possível, ainda não é certeza que ele vá até o Rio de Janeiro. De toda forma, 7 de setembro chegando, e um dos motivos para que o movimento de 7 de setembro seja grande é por conta aí do bicentenário da independência do Brasil. Galvão Bueno está internado, se internou nesta semana, não é? No Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A entrada do narrador na unidade de saúde, quinta-feira, dia 28 de julho, chamou a atenção por ele estar acompanhado de uma equipe de filmagens. As informações são do portal Notícias da TV. Galvão Bueno, sabemos, tem 72 anos de idade, uma idade já considerável, chegou sentindo-se bem. E ele, então, fez a internação para passar por um check-up geral a fim de verificar a saúde para a sua 12ª Copa do Mundo, a do Catar, em novembro. Caso os resultados sejam positivos, ele receberá alta agora, né? E já a presença da equipe de filmagens é para um documentário sobre a vida e a carreira do locutor, que será exibido no Globoplay. Com a saída da Globo marcada para o fim deste ano, Galvão Bueno vai ganhar o documentário, que será uma espécie de arquivo confidencial, quadro do extinto Domingão do Faustão. Além do check-up, a preparação pré-Copa de Galvão inclui uma preparação para a voz em outubro, um mês antes do início do evento esportivo. Tem Brasil na Copa do Mundo, então, do Catar, depois das eleições. Mais um momento emocionante para os brasileiros, como sempre, na Copa do Mundo. Luciano Hang venceu mais uma ação de pedido de indenização feito aí contra a deputada federal Gleisi Hoffmann. Segundo o empresário em rede social, ele publicou, esse é o 3º processo envolvendo os dois e é o 3º que o dono das lojas Havan vence, não é? A ação, que tramitava no Tribunal de Justiça do Paraná, trata-se de uma publicação que acusava o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, de sonegação. De acordo com a decisão, a deputada terá que pagar o valor de R$25 mil para Luciano como indenização. Geralmente, essas indenizações de vitórias de Luciano Hang na Justiça são encaminhadas, se não me engano, agora para a APAI. O Brasil comemora em 2022 o bicentenário da independência, não é? Ao longo do ano, eventos e iniciativas destacam as celebrações deste marco. 9 monumentos estão sendo recuperados na antiga Estrada de Santos, caminho percorrido por Dom Pedro I para proclamar a independência. Em abril, o país assinou um termo de cooperação com a Universidade de Coimbra, que prevê ações para destacar a cultura brasileira. No dia 22 de agosto, às vésperas do bicentenário, o coração de Dom Pedro I será recebido no país, onde permanecerá até o dia 8 de setembro, coração preservado. A informação foi confirmada pela Câmara Municipal do Porto, em Portugal, que realiza a exposição da peça na Igreja da Lapa, antes do momento do translado ao Brasil. O coração, gente, de Dom Pedro deverá ser enviado durante a noite do dia 21 de agosto para o Brasil. O órgão chegará ao Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 22 de agosto, onde será recebido com honras militares. E quem pensa que o Brasil produz só carne de gado, ou de suíno, ou de ave, está enganado. As exportações da piscicultura do Brasil geraram quase 15 milhões de dólares em receita entre janeiro e junho de 2022. O resultado é o dobro do faturamento com os embarques desse setor no primeiro semestre de 2021. As informações são da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Em toneladas, o crescimento foi menor, 14%. Desse modo, a principal causa do ganho veio com a melhora no valor dos embarques. Em média, o preço por cada tonelada saltou de 1,65 mil dólares para 2,9 mil dólares, ou seja, o aumento chegou a cerca de 75%. Mas essa área da piscicultura, gente, o Brasil tem uma capacidade aí
fantástica em termos de água doce, água salgada, enfim, é uma possibilidade inesgotável praticamente neste país. Atravesse com tranquilidade o barulho e a pressa e lembre-se da paz que pode haver no silêncio. Tanto quanto possível, sem se render, relacione-se bem com todas as pessoas. Fale sua verdade com calma e clareza e ouça a dos outros. Mesmo os tolos e ignorantes também têm sua história. Evite pessoas espalhafatosas e agressivas. Elas são uma afronta para o espírito. Se você se comparar com os outros, poderá se tornar amargo ou fútil, porque sempre haverá pessoas melhores e piores do que você. Aproveite suas realizações, assim como seus planos. Mantenha o interesse por sua própria carreira, não importa o quão humilde. Ela é um verdadeiro bem nesses tempos que tanto mudam. Tenha cautela em seus negócios, pois o mundo é cheio de trapaças. Mas não deixe que isso cegue seus olhos para a virtude que pode existir nele. Muitas pessoas lutam por grandes ideais e em todo lugar a vida é cheia de heroísmo. Seja você, sobretudo. Não finja afeição. Não encare o amor com cinismo, pois diante de toda a aridez e desencantamento, ele é perene como a grama. Aceite com suavidade o conselho dos anos, entregando com graça as coisas da juventude. Cultive a força do espírito para protegê-lo em caso de súbita desgraça. Mas não se aborreça com conjecturas. Muitos medos nascem do cansaço e da solidão. Além de uma disciplina saudável, seja gentil consigo mesmo. Você é parte do universo, assim como as árvores e as estrelas têm o direito de estar aqui. E, quer isso esteja claro para você ou não, sem dúvida, o universo está caminhando como deveria. Assim, fique em paz com Deus. E quaisquer que sejam seus fardos e aspirações, em meio à confusão barulhenta da vida, fique em paz com sua alma. Com toda a sua falsidade, sua labuta e seus sonhos partidos, o mundo ainda é belo. Seja alegre, lute para ser feliz. Pense nisso. Para mais reflexões especiais como essa, pesquise aí no YouTube, Cleiton Basso. O nosso canal pessoal está repleto de belas reflexões para você. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Marli Velosa e Rudy Garcia, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Neste sábado, Jornal Foco do Brasil, primeira edição, com Leonardo Miller ao meio-dia. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.